dia, alunos. Bom dia, alunos de metodologia. Hoje nós estamos ministrando uma aula de metodologia à distância. Então, eu quero que a primeira coisa que vocês devem saber é o seguinte: nosso curso não é um curso EAD. Nosso curso é um curso presencial. Entretanto, por causa da pandemia que nós estamos vivendo, nós não podemos se encontrar pessoalmente. Então, nós estaremos utilizando ferramentas adequadas para que a gente possa estar se comunicando. O curso EAD é diferente, gente. O curso EAD, vocês não têm esse contato direto com o professor, vocês não têm esses trabalhos da forma que são feitos, vocês não têm os grupos. Então, é um curso presencial que está sendo dado nesse momento à distância, mas com a presença do professor 24 horas à disposição de vocês. Então, tenham isso sempre em mente, tá bom? Eu quero que vocês utilizem os canais de conversa com o professor. Tem um grupo de WhatsApp da turma, criado comigo lá dentro, onde vocês podem estar comunicando diretamente comigo. Tem o e-mail do professor, o arthur.rangel@somospromove.com.br, e tem outros infinitos canais. Temos a sala do Google for Education, a sala de aula Google, que vocês devem entrar lá dentro. Quem tem matrícula confirmada, utilize o seu e-mail soupromove para entrar nessa sala e fiquem sempre atentos ao que eu posto lá e ao que eu posto no grupo. É a nossa principal forma. As nossas aulas, até um segundo momento, serão todas assim. Serão ou por áudio ou por vídeo. Eu quero que você saiba que o vídeo é um pouco mais complicado, porque é mais difícil a edição, há barulhos externos, há muito mais elementos que estão fora do nosso controle do que o áudio. Então, dependendo da situação e do dia, eu mandarei a aula apenas por áudio. Mas esta aula de hoje, uma aula mais rápida, mais breve, ela será por vídeo. Eu estarei postando ela no YouTube, postarei ela também no nosso WhatsApp, e vocês poderão acompanhar ela da forma que vocês acharem melhor. Cada aula que nós tivemos presencialmente é equivalente à aula da semana. Então, esta aula que vocês estão vendo aqui agora é equivalente à aula da semana do dia 27. Vocês podem estar vendo ela antes, porque na aula anterior, nosso conteúdo programado seria a correção individual dos trabalhos. Lembro que enviar o trabalho no prazo é fundamental para que vocês possam estar participando, possam estar garantindo seus pontos. Os casos individuais serão tratados de acordo com a sua individualidade. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o que nós já estávamos desenvolvendo. Nós estávamos desenvolvendo uma aula sobre como fazer um projeto de artigo científico. Nós já vimos como podemos dizer, a capa, nós já vimos como os objetivos principais e secundários, a pergunta, a hipótese solutiva, a justificativa e a bibliografia. Esse projeto ele vai se estendendo até que a gente tenha um projeto completo. E com base neste projeto, vocês irão desenvolver um artigo científico que valerá nota como trabalho. Neste momento, então, nós temos que observar aqui que vocês estavam trabalhando. O trabalho que vocês deveriam ter enviado até domingo era um trabalho sobre colocar os objetivos principais e secundários, os adaptando para a matéria. Então, observem bem o que foi colocado pelo professor, observem bem os apontamentos que eu fiz em cada trabalho e enviem o trabalho no prazo adequado. O prazo será sempre o domingo subsequente à aula correspondente. Então, dia 27 agora, o trabalho que deverá ser enviado até no domingo subsequente da semana que vem, já em abril, depois da aula. Nós temos que manter esses prazos, porque eu utilizarei esses prazos para avaliar vocês. Tudo bem? Continuando, nós temos que trabalhar agora com os objetos de pesquisa. O que vem a ser o nosso objeto de pesquisa? Nós vimos o nosso objetivo e agora nós temos que observar o objeto. Se a gente vai pensar no objeto, nós temos que pensar em algo material, algo que a gente possa ser palpável, que a gente possa pegar e entender. A gente sabe que no curso de Direito,
nas pesquisas científicas e filosóficas que nós desenvolvemos, não tem como colocar esse objeto de forma palpável diretamente, porque nós estamos muitas vezes trabalhando com elementos que são relacionados à pesquisa científica, à natureza, à própria lei. A lei não é um objeto palpável, por assim dizer. Mas a gente pode reduzir qualquer pesquisa científica ao campo, a uma ideia de objeto. E essa ideia de objeto, ela é a ideia necessária para que a gente possa delimitar a nossa pesquisa científica. O objeto, então, de pesquisa sempre será aquilo que nós estamos observando na nossa pergunta. Como muitos de vocês fizeram perguntas sobre a Lei Maria da Penha, o objeto de pesquisa será a Lei Maria da Penha. A pergunta é sobre a filosofia do direito medieval, etc, etc. Então, o objeto de pesquisa é essa pergunta, é a lei medieval. Então, no tópico objeto de pesquisa, vocês devem colocar aquilo que é uma descrição do seu objeto, a delimitação desse objeto e como esse objeto vai estar sendo articulado dentro da sua pergunta. É muito importante deixar isso de forma clara. Em regra, num projeto de pesquisa, de um artigo científico, o objeto deve ter uma página, mais ou menos uma página, meia página no máximo. Porque a gente delimita o objeto, a gente delimita como ele deve ser feito e a gente só deixa claro que aquilo que nós estamos pesquisando, aonde está no campo científico. Eu acho que na próxima aula, no próximo trabalho, depois desse que vocês enviaram, vocês deverão já estar entregando um projeto completo. Não é um artigo, é um projeto e ele deve estar completo. Então vai ter que ter a capa, vai ter que ter uma introdução, objetivos principais e secundários, objeto, pergunta, hipótese solutiva, justificativa e bibliografia. Porque a partir... Então, acho que o que a gente tem que observar agora é o que vem a ser a introdução do projeto. A introdução do projeto, como já falei antes, é a parte em que a gente introduz todo o conhecimento. E é, como está na apostila, a última parte que nós vamos escrever. A introdução, ela deve ser feita de forma que traga um pressuposto de todo o conhecimento que já foi articulado no projeto. Então, ela tem que ter, dentro do seu contexto, começo, meio e fim delimitados. E deve passar por todas as partes do artigo, principalmente do projeto científico. Então, vamos observar o seguinte. A introdução deve ter o resultado, deve ter a justificativa na introdução, deve ter a explicação da pergunta na introdução, deve ter a explicação da hipótese solutiva na introdução, deve ter a justificativa na introdução, tudo colocado no começo, meio e fim. Então, é muito importante que a introdução tenha por volta de, no máximo, uma página, mas ela seja completa. Ela é a última coisa que vocês vão escrever. Pense na introdução como um resumo de todo o artigo. Se eu quiser saber exatamente o que tem no artigo, a pergunta, a resposta e a fundamentação, mesmo que seja uma pesquisa científica, tem que estar tudo na introdução. Então, a introdução é a última coisa que vocês fazem, porque ela pressupõe todo o artigo completo. Ela é um pouco complicada? É, mas depois que vocês fazem 1, 2, 3, 4, 5 vezes, fica mais fácil de entender ela, fica mais fácil de explicar ela, fica mais fácil de fundamentar ela, tá bom? Fim da introdução, você já tem as ferramentas necessárias para fazer todo o artigo científico. Vamos sempre lembrar que é importante colocar uma capa, é importante colocar uma estrutura, colocar o número de páginas, colocar todas as coisas necessárias para que a gente possa ter um trabalho adequado. É um projeto só de pesquisa científica, mas é um projeto que, como eu disse para vocês, é um mapa do tesouro. Com esse mapa do tesouro, vocês chegam onde vocês querem chegar com muito mais facilidade. Isso é um total diferencial. Um artigo que tem projeto para um artigo que não tem projeto. Vocês veem a diferença. A capa, gente, não tem um padrão. Nem a ABNT tem um padrão de capa.
nós usamos o modelo padrão da faculdade. Alguns colegas seus já têm esse modelo padrão, onde você coloca o nome do projeto no meio da capa, em letras grandes, Arial 18. Embaixo, se tiver um subtítulo, você põe lá o subtítulo em Arial 16. No topo, você põe o nome da faculdade. Embaixo, lá no canto, o seu nome, a sua turma, o seu turno. E lá embaixo, Belo Horizonte, Minas Gerais e o mês e o ano. A capa padrão. Não é necessário nenhum trabalho contra a capa. Não é necessário em nenhum trabalho o índice, a não ser que o trabalho seja grande e complexo ou que seja o TCC. Então, trabalho acadêmico não é necessário índice, vírgula. Lembre-se que eu falei sempre sobre o edital. Nós temos que observar a regra do edital. No caso aqui, a regra do professor. Por exemplo, lá no sexto período, professor de Direito Processual Penal 1 pedem para você um trabalho científico. Se ele pedir um índice, vocês têm que colocar o índice. Se eles não pedirem um índice, não é necessário colocar o índice. Porque tem que observar os requisitos. Lembrando sempre que os requisitos variam de acordo com cada professor, de acordo com cada pessoa que vai ser colocada. Tá bom? Como vocês também já sabem, eu pedi para vocês criarem um currículo Lattes para vocês. E o currículo Lattes ele vai ter algumas informações que quando vocês publicarem um artigo, vocês vão ter que transcrever para o currículo Lattes. Então, para comunicar que vocês publicaram, por exemplo, um resumo, um artigo científico, vocês têm que colocar o resumo e as palavras-chave. Porque é obrigatório num projeto de pesquisa e num artigo científico que tenha resumo e palavras-chave. Para quê? Para a gente situar o conhecimento. O que vem a ser um resumo, gente? O resumo, não existe uma regra fixa. Só tem alguns elementos fundamentais, mas não existe um modelo de resumo para ser seguido. O resumo, primeiramente, ele não pode ter parágrafo. Ele é uma divisão de parágrafos. Ele é um parágrafo só, direto, reto, com espaçamento normal, sem tab, etc. É o resumo. Não pode ter parágrafos. E o que tem que ter no resumo? É um resumo do artigo. Tudo o que pesquisou, aonde chegou, tem que ter respostas, tem que ter tudo lá. É como se fosse uma versão resumida da introdução. Isso é muito importante observar isso. Dependendo do edital, dependendo das revistas, esse resumo, esse projeto, ele deve ser seguido de acordo com o que é colocado. Então, algumas revistas, alguns eventos vão pedir que vocês enviem resumos para tentar ver se os artigos vão ser aprovados ou não. E esses resumos têm tamanhos diferenciados, 2.000 caracteres, 2.000 palavras, etc. Tem que observar isso. Em regra aqui a gente faz um parágrafo só, não é uma regra absoluta quando são dentro da faculdade, a não ser que o professor peça para vocês algo específico. Então, no final do artigo ou no começo do artigo, preferencialmente no final, para manter uma metodologia, após a bibliografia, vocês vão colocar o tópico resumo. E vão fazer um resumo da introdução, por assim dizer, em um parágrafo só, sem nenhum diferencial. Pronto. Espaço. Aí embaixo desse espaço você vai colocar palavras-chave, 2 pontos. São as palavras que vão guiar no campo do conhecimento aonde o seu artigo é inserido. Então vamos lá. Resumo, 2 pontos, espaço. Coloco o resumo. Palavras-chave, 2 pontos, espaço. Coloca as palavras-chave. Isso é muito importante vocês estarem guiando assim para a gente separar. Então separadinho, como se fossem tópicos. O que são as palavras-chave? As palavras-chave são palavras diretas, às vezes pequenas frases, 2 ou 3 palavras que vão guiar você pelo campo do conhecimento. Então, se o seu artigo versa sobre a Lei Maria da Penha, a primeira palavra-chave que você tem que colocar é Lei Maria da Penha. É uma frasezinha? É, mas ela é o campo do conhecimento. Aí depois vamos falar, por exemplo, Lei da Penha, violência. 2 ponto e vírgula. Violência, ponto e vírgula, decisões do STF. Isso são palavras-chave. Versa sobre filosofia do direito. Então lá, filosofia do direito, 2 pontos, Estado romano, 2 pontos, propedêutica. Nós vamos criando de acordo com o que for necessário. Então, é necessário que o trabalho tenha 3 palavras-chave, no mínimo, variando de 5 a 6, dependendo da revista,
para que seja adequado. Então, o que vocês vão fazer para a próxima aula? Eu vou enviar para vocês mais um material complementar. Vocês já devem ter lido o material do Severino que eu enviei para vocês. Vocês vão pegar todos esses tópicos que eu coloquei e vão enviar para mim até dia 28, 29, na próxima aula de abril. Vocês vão ter, eu acho que deve ser a primeira aula, deve ser por volta do dia 5 ou dia 6 de abril. Vocês vão enviar para mim o projeto completo. Capa, introdução, objetivos, objeto, pergunta, hipótese solutiva, justificativa, bibliografia, depois na outra página, um resumo e palavras-chave. Cada dúvida tirarei individualmente. E isso trabalho com esse artigo científico desenvolvido, vocês vão conseguir fazer um artigo científico através desse projeto. Então é muito importante que vocês tenham toda essa completude para desenvolver o projeto. E o projeto vale muito ponto, mas o artigo vale muito mais. Nós estamos falando que o artigo completo vale 10 pontos. Então é importante. Então, gente, prestem atenção no que eu falei, ouçam essa aula, veja o material complementar e a apostila é importante para vocês. A apostila tem tudo. Eu estou explicando a apostila para vocês. Então, prestem atenção, façam um trabalho individual. É a mesma pergunta desde o começo, não é para criar pergunta nova. Nós estamos desenvolvendo o mesmo trabalho desde o começo. Então, vocês devem seguir nesse trabalho até o final. Tudo bem? Envie o trabalho, ele vale pontos, estarei avaliando. E lembrando mais uma vez, nós não estamos num curso EAD, nosso curso é presencial, mas nós, seguindo a portaria do MEC e do Ministério da Saúde, nós estamos tomando medidas necessárias para que a nossa aula continue não presencialmente. Um grande abraço e até a próxima aula.